Prudência e caldo de galinha. Jesus recomenda que seus seguidores e suas seguidoras sejam fiéis e prudentes, fiéis ao encargo recebido, à responsabilidade assumida, à missão de representá-lo em sua ausência, prudentes ao não se desviarem desse propósito. A missão é clara: dar o sustento, manter a vida e a saúde dos demais servos ou companheiros de jornada, pelo tempo que durar a ausência do Senhor. Enquanto não ocorrer o advento do Senhor, somos responsáveis pela vida e pelo bem-estar de nossos semelhantes. Não é pouca coisa, mas o Senhor nos colocou em posição de autoridade e nos capacita para isso. Mas sabemos como é forte a tentação de tirar vantagem da posição de poder, de espancar os companheiros, de espoliá-los em proveito próprio, de entregar-se a prazeres egoístas às custas dos demais, e em nome do Senhor que nos representamos, cometer toda sorte de injustiça e violência. Isso é ser infiel, hipócrita, imprudente. Isso é viver como se Deus não existisse e não fosse voltar, por mais religioso, entre aspas, que alguém seja. Quem, entre aspas, espanca companheiros hoje, crucificará o Senhor quando ele voltar. Ser prudente é resistir a essa tentação, é ficar atento, é contar com o advento do Senhor, com a vinda de um novo tempo em que todos terão bem-estar e saúde, com a instauração de uma realidade justa e amorosa para a satisfação geral. Ser fiel e prudente é agir desde já nesse sentido e evitar que alguém tenha motivo de queixa quando o Senhor voltar. Convido a todos para que se coloquem de pé para entoarmos o hino nacional. Nossa vida no teu seio mais amores.
serves da justiça clava forte, terás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, em frutas vivas do Brasil, ó pátria amada, os filhos desses solos vangem, pátria amada, Brasil. Almir Afonso Fritzen. Presente. Andréia Guise, presente. Diego Eduardo Stange. Presente. Donaldo Selin. Presente. Édio Sartori. Presente. Ivanildo Kerkhoven. Presente. Marco Aurélio Boina. Presente. Rosângela Krieger. Presente. Soimar Rockenbach. Presente. Senhor presidente, é quórum para o início da presente sessão ordinária. Muito boa tarde a todos. Sejam sempre bem-vindos ao plenário desta casa. É uma satisfação ver a casa cheia assim. Espero que voltem mais vezes também. Agradecer a presença do nosso secretário, também aos professores, aos munícipes. Sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão ordinária. Convido nesse momento a primeira secretária da mesa, vereadora Rosângela Krieger, para fazer a leitura do resumo da ata da sessão anterior. Ata número 43 da sessão ordinária número 40 da Câmara Municipal de Maripá, Estado do Paraná, realizada no dia 20 de novembro de 2023, às 18 horas. Presidência, Diego Eduardo Stange. Secretárias, primeira, Rosângela Krieger, segunda, Andréia Guise. Na sessão ordinária da Câmara de Vereadores, em 20 de 11 de 2023, foi lido um projeto de lei complementar do Executivo Municipal que solicita autorização legislativa para a inclusão da taxa de inspeção de produtos e derivados de origem animal no rol das taxas decorrentes do poder de polícia do município, com vistas à implantação e funcionamento do Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal, a SINPOA, do município de Maripá, e um projeto de lei ordinária, também de autoria do Poder Executivo, que solicita autorização legislativa para modernizar a legislação do Serviço de Inspeção Municipal, o SIM, possibilitando a edição de normas técnicas adequadas pela equipe do SIM, garantindo a qualidade dos produtos, facilitando ou fomentando a produção. Lidas também duas indicações que solicitavam, respectivamente, instalação de empreendimentos de usinas solar fotovoltaicas em áreas de loteamentos urbanos do município e pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares na MR 106, na sede do município de Maripá. Votados e aprovados em segundo turno de discussão, 3 projetos de lei do Poder Executivo. Um que dispõe sobre concessão de anuidades às associações municipalistas e educacionais, correspondente ao exercício financeiro de 2024. Outro que institui a cavalgada Amigos da Tradição, como festa oficial do município. E, por último, o projeto que solicita autorização legislativa para abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do exercício 2023. Objetivando reforçar a base orçamentária para necessidades rotineiras, porém relevantes, de algumas áreas específicas do município, sendo a importância de R$ 164 mil para o Fundo Municipal de Saúde, no tocante à manutenção dos contratos existentes, bem como a folha e encargos, também R$ 40 mil
para despesas de manutenção da Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo e Desenvolvimento Econômico e, por consequência, R$ 15.500 para a manutenção da folha e encargos da Secretaria de Educação. Ao final da sessão, o senhor presidente abriu espaço para que a Secretaria de Saúde pudesse prestar informações e esclarecimentos acerca do atendimento realizado pelo pronto atendimento e protocolos médicos em razão da perda da jovem maripaense GMS, aos 16 anos de idade, ocorrida no domingo, dia 12 de novembro, no município de Campo Largo, conforme requerimento número 7/2023 dessa Casa de Leis. A ata na íntegra está em discussão. Como não há manifestações contrárias, considero a ata aprovada. Convido nesse momento a primeira secretária, vereadora Rosângela Krieger, para fazer a leitura da matéria constante em pauta do expediente da presente sessão ordinária. Justificativa ao projeto de lei ordinário número 34/2023. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminho por intermédio de Vossa Excelência para apreciação desta egrégia Câmara Municipal o anexo projeto de lei que dispõe sobre autorização ao Poder Executivo de Maripá para receber doações de bens imóveis e da outras providências. A Lei Complementar número 39/2011 regulamentou o artigo 85 da Lei Orgânica Municipal, estabelecendo normas para alienação de bens imóveis, prevendo a prévia avaliação e autorização legislativa para o recebimento de doações. O Poder Executivo, no ano de 2021, solicitou à Coapar a devolução dos referidos imóveis, vez que haviam sido anteriormente doados à Coapar para a construção de unidades habitacionais e, passados quase 15 anos, não tinham sido utilizados. Após os trâmites internos, a matéria foi submetida à apreciação da Assembleia Legislativa do Paraná, tendo na sequência sido sancionada a Lei Estadual número 21.611 de 30 de agosto de 2023, que autorizou a doação dos imóveis ao município. Em seguida, a Coapar encaminhou o ofício número 1585/2023, comunicando a aprovação da lei e solicitando a realização dos atos necessários à transferência dos imóveis, no prazo de 30 dias. Com a manifestação da Coapar, o Poder Executivo promoveu os atos preliminares relativos ao recebimento da doação. Finalizados os procedimentos preliminares necessários, se faz a autorização legislativa para o recebimento dos bens. Artigo 20, segundo, CC, artigo 22, inciso 3º da LC número 39/2011. Assim, considerando o excepcional interesse público, bem como a extrema relevância e urgência, solicito ao novo presidente a convocação de sessões extraordinárias, nos termos da Lei Orgânica do município de Maripá, para apreciação em regime de urgência do projeto de lei supracitado. Sendo que tínhamos para o momento, apresentamos os nossos protestos de consideração e respeito. Atenciosamente, Rodrigo André Chanoski, prefeito. Projeto de lei ordinária número 34/2023, de autoria do Poder Executivo, baixa-se a ordem do dia da presente sessão para discussão e votação do requerimento do Executivo Municipal para tramitação em regime de urgência. Justificativo ao projeto de lei ordinária. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminho por intermédio de Vossa Excelência para apreciação dessa egrégia Câmara Municipal o projeto de lei supramencionado que dispõe sobre a reestruturação e gestão do plano de cargos, carreira, remuneração e valorização do Magistério Público Municipal de Maripá. Inicialmente, cumpre esclarecer que desde o ano de 2014 não ocorrem significativas alterações do plano de cargos e carreiras do magistério, ano em que foi realizada a última revisão. Após ampla demanda dos profissionais do magistério da rede municipal e a constatação do grande número de
rotatividade no quadro de servidores em função de melhores condições salariais encontrada nos municípios próximos a Maripá. A administração municipal, através da Secretaria de Educação e Comissão de Gestão, passou a atuar para realizar nova revisão do plano de cargos e carreiras do magistério. Deste modo, o referido estudo apontou que a melhoria salarial seria a melhor forma de garantir a permanência dos bons profissionais, atuando na rede pública municipal, contribuindo para a evolução na qualidade de ensino. Eis que os profissionais cada vez mais passarão a ter interesse nos processos de seleção e concursos que o município realizará, elevando o nível de qualidade dos profissionais que atuarão na rede municipal. Entre as principais alterações sugeridas ainda estão: primeiro, a alteração nos vencimentos dos profissionais do magistério, que permanecerão nas classes atuais, com reajuste de 10%, gerando de imediato incremento real nos vencimentos. Segundo, a nomenclatura educador infantil passa a ser denominada professor de educação infantil, sendo esta uma reivindicação antiga dos educadores infantis, e que melhor se enquadra ao quadro de profissionais. Terceiro, a graduação passa a ser a formação mínima exigida para o egresso na carreira de educador infantil, assegurando assim o cumprimento da meta 15 do Plano Municipal de Educação. Quarto, a remuneração para direção, coordenador pedagógico e assessor pedagógico e educacional passa a ser por valor fixo e não mais porcentagem de gratificação. Quinto, criação de 4 cargos de diretor para possibilitar candidaturas à direção para professores que tenham apenas concurso de 20 horas. Estes cargos terão valores fixos remuneratórios, porém a função de diretor com gratificação continua sendo contemplada. Sexto, criação de 3 novas classes para avanços horizontais, passando de 12 para 15. Alteração entendida necessária para adequação à legislação, especialmente à Previdência, pois atualmente o professor também precisa ter idade mínima para aposentadoria. Segue demonstrativo de impacto financeiro orçamentário, objetivando satisfazer o contido do artigo 17 da LRF, que determina a criação de despesa obrigatória de caráter continuado, deve ser procedida de demonstrativo de impacto orçamentário e demonstração da origem dos recursos. No demonstrativo consta ainda a declaração do ordenador da despesa em relação à compatibilidade das despesas com o PPA e com a LDO, em atenção ao artigo 16 do primeiro inciso 2 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, considerando o excepcional interesse público, bem como a extrema relevância e urgência, nos termos da Lei Orgânica do Município de Maripá, para apreciação em regime de urgência do projeto de lei supracitado. Desta feita, visando o cumprimento dos dispositivos legais vigentes, é que solicitamos a compreensão dos nobres vereadores quanto à matéria em pauta. Na oportunidade, expressamos votos de elevada consideração e apreço e colocamos-nos à inteira disposição para maiores esclarecimentos. Palácio das Orquídeas, Maripá, 27 de novembro de 2023, Rodrigo André Chanoski, prefeito. Projeto de Lei Ordinária número 35/2023, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a reestruturação e gestão do plano de cargos, carreira, remuneração e valorização do Magistério Público Municipal de Maripá. Baixa-se a ordem do dia da presente sessão para discussão e votação do requerimento do Executivo Municipal para tramitação em regime de urgência. Justificativa ao projeto de lei número 08/2023 do Legislativo Municipal. Senhor Presidente, senhores vereadores,
Trata o presente projeto de lei no sentido de regulamentar o nome do Centro de Eventos do município de Maripá, localizado no perímetro suburbano da cidade de Maripá, cujas chácaras se encontram registradas nas matrículas número 8.076, 3.675 e 21.127 do Cartório de Registro de Imóveis de Palotina, o qual atualmente se encontra sob a simples denominação de Centro de Eventos. Sabendo da necessidade de regulamentar os nomes dos prédios e locais públicos, propõe-se a denominação do referido Centro de Eventos de Centro de Eventos Dorival Moreira, conforme estudo realizado, cujo relato de munícipes segue em anexo à história do senhor Dorival Moreira, conhecido popularmente como seu Dorival, falecido em 31 de outubro de 2018, guarda significante relação com a história do município de Maripá. Restam formalizados os procedimentos previstos nos artigos 186 e 196 da Lei Complementar número 49, de 19 de junho de 2013, que dispõe sobre o Código de Posturas do município de Maripá e da outras providências. Desta feita perante a iniciativa dos munícipes que firmaram o documento com o relato da história do senhor Dorival Moreira, resta ainda a necessidade de realização de audiência pública consoante os termos do artigo 288 do regime interno desta Casa de Leis. Havendo a concordância da comunidade maripaense, solicitamos, prezados edes, a aprovação do projeto de lei em apreço. É nesse sentido que entende-se ser de suma importância e merecedor da denominação do Centro de Eventos, hoje referido como tão somente como Centro de Eventos, como sendo Centro de Eventos Dorival Moreira, constante do supracitado projeto de lei, a fim de atender os interesses públicos e conceder homenagem póstuma a uma das personalidades mais marcantes desse município. Câmara Municipal de Maripá, em 27 de novembro de 2023, atenciosamente, Diego Eduardo Stange, presidente, Soimar Rockenbach, vice-presidente, Rosângela Krieger, primeira secretária, André Guiz, segunda secretária, Edio Sartori, vereador, Almir Afonso Fritzen, vereador, Marco Aurélio Borna, vereador, Donaldo Selling, vereador, e Ivanildo Kerkoven, vereador. Projeto de Lei Ordinária número 08/2023, de autoria do Poder Legislativo, que dispõe sobre a denominação do Centro de Eventos Municipal de Maripá e da outras providências. Encaminha-se às comissões de Legislação e Redação e da Organização do município para exararem seus pareceres. Senhor presidente, não há mais matéria em pauta do expediente para leitura nesta sessão. Como não há mais matéria em pauta do expediente para leitura nesta sessão, concedo espaço aos vereadores inscritos para falar no pequeno expediente. Senhor presidente, não há vereadores inscritos. Como não há mais vereadores inscritos para o pequeno expediente, concedo espaço aos vereadores inscritos para falar no grande expediente. Senhor presidente, está inscrito o vereador Donaldo Selling. Concedo a palavra ao vereador Donaldo. Senhor presidente, demais nobres vereadores e vereadoras, munícipes aqui presentes, e em nome do secretário de Educação, a todos os professores e professoras aqui, meu boa noite. Eu só vim a essa tribuna hoje para fazer um relato de esclarecimento. Primeiro sobre as redes sociais do nosso posto de saúde Pérola, de não se ter banheiro para as pessoas que ficam lá na frente quando estão esperando as fichas. Normalmente se chega mais cedo e realmente lá não se tem banheiro. Eu sempre falo em construir prédios públicos, ele tem que ter uma extrema necessidade, porque a partir do momento que você constrói outro prédio público, ele se tem várias despesas e elas depois têm que se manter e sempre em manutenção. Estive em visita hoje lá, nós temos
um do lado do outro. Temos um banheiro na sala de música, nós temos um banheiro na subprefeitura, temos banheiros no posto de saúde. Eu, particularmente, não vejo viabilidade de se construir mais um banheiro para as pessoas que estão na fila. Sendo que tem banheiro lá, sugeri ao prefeito e às pessoas que reclamaram que eu acho que tem a solução. A sala de música é bem pouco usada e nós temos uma vez por semana as pessoas na fila para pegar as fichas para serem atendidas. Então que a pessoa vai lá de manhã cedo e abre aquela sala e deixa um banheiro livre, naquele dia em específico. E depois elas adentram o posto de saúde e lá se tem os banheiros necessários. Então, aquela sala de música ela é bem pouco usada, não tem nada de valor lá dentro, só cadeiras. Nesse dia, então, sugiro que o prefeito, com a sua equipe de saúde, alguém deixe aberto durante a noite aquela sala, porque tem um banheiro bem bonito, recente, ele foi reformado, e não se gastar com mais um banheiro público no meu distrito, que não tem necessidade. Nós temos 3 banheiros, um anexo ao outro. É só se organizar. Então, a população que cobrou esse banheiro lá, dos nobres vereadores de Pérola, fica a dica, porque não tem necessidade, esse dinheiro pode ser usado com outras coisas na saúde. Minha opinião. Também sobre o caso das cadeiras de rodas do nobre vereador, que estava discutindo na sessão passada, eu não estava na devolução do dinheiro da Câmara do ano passado. Quando foi discutida a reunião, foi discutida a devolução para a construção de pedras nessa Casa de Leis e eu estava assim, junto. Mas depois, no dia, eu nem estava aqui no município, sobre as cadeiras de rodas. Então, assim, não faço parte do pedido da cadeira de roda. E, com todo respeito, então, se for usar o nome dos vereadores, tem que colocar das pessoas que estavam lá naquele dia. Eu não estava. Nada contra a cadeira de rodas, muito pelo contrário, foi uma devolução do dinheiro desta Casa de Leis, mas eu não estava naquele dia para falar que fui favorável ou contrário. Sou favorável, sim, mas sobre o assunto que lá naquele dia eu não estava sobre esse assunto de devolver o dinheiro e comprar as cadeiras de rodas. Vendo uma vez que a indicação feita só está no nome de um vereador. Ela não está em nome de todos os vereadores. Então, não tenho por que eu fazer parte de uma indicação individual e outra porque eu não estava no momento do pedido das cadeiras de roda para o povo de Maripá. Sou favorável que se compre independente do pedido, mas estou me isentando porque não fazia parte dessa discussão. Também quero colocar que nós estamos, sempre debato muito aqui nessa Casa de Leis, que estamos vivendo tempos difíceis, as arrecadações estão caindo, e hoje um senador coloca para ano que vem que os ministros de Estado e do STF vão ter passagens aéreas gratuitas. Já tem inclusive passagens em extremo serviço. Agora não, eles vão poder pegar passagem para voltar para os seus lares e não precisam justificar. Eu não posso falar muito nesses casos, mas o que foi usado é que os deputados e senadores têm, então eles também têm o direito. Não que não tenham, eles já têm. A questão agora, que o senador Randolfo Rodrigues colocou, que você pode ir para a sua casa com passagens. Todos nós sabemos que comprando passagem em cima da hora, ela tem um preço exorbitante e diferente de você programar ela. Então, nós, além de fecharmos esse ano, que eu acredito, com um déficit de 200 bilhões, arrecadando menos e o nosso governo federal gastando mais. É a mesma coisa que eu tenho diárias aqui nesse município, eu tenho o carro disponível e ainda não está bom eu pegar o carro da Câmara e ir para minha casa. Não dá diferença. Entendeu? Nós íamos ter que ter um carro para cada um e ter direito, porque é o que estão fazendo, que vai entrar na lua do ano que vem, já para
para eles poderem ir para onde quiserem com passagens gratuitas. É triste ver o país indo morro abaixo. E para terminar essa fala, eu tive uns 3 meses num evento em Palotina, FaceTech, muito bem organizado, lá de ciências, tecnologia. E uma coisa que me chamou a atenção, que está remetendo a esses tempos que estamos vivendo na política do governo federal, é que lá tinha estudos de tudo quanto é material de ciência e tinha uma apresentação de umas meninas, as jovens, adolescentes, grilo comestível. Aí eu experimentei, eu comi um grilo, o meu piar também, que fazia parte de outra apresentação, também comeu o grilo, e eu falei assim, nós temos que aprender a comer isso mesmo. Eles estão no caminho certo, porque se continuarmos a arrecadar menos com esse governo e gastar mais, certo? Talvez eu não chegue a comer grilo, mas a classe pobre que sempre foi defendida por esse governo, a pessoa vai se obrigar a comer grilo. Lá teve na FaceTech, em Palotina, grilo frito para quem quisesse experimentar. Então é interessante, já estamos se adaptando com o problema que nós vamos ter no futuro, se nossos políticos de cima para baixo não se antenarem do que está acontecendo neste país. Senhor presidente, muito obrigado. Agradeço as palavras do vereador Donaldo Selin. Senhor presidente, não há mais vereadores inscritos para falar no grande expediente. Como não há mais inscritos para o grande expediente, convido nesse momento a primeira secretária, a vereadora Rosângela Krieger, para fazer a leitura da matéria constante em pauta da ordem do dia da presente sessão ordinária. Em turno único de discussão e votação, o requerimento do Poder Executivo Municipal para tramitação em regime de urgência do projeto de lei ordinária número 34/2023. Portanto, está em discussão o requerimento para tramitação em regime de urgência do projeto de lei ordinária número 34/2023. Com a palavra, o vereador Edson Sartori. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, munícipes presentes, eu acho que nós não temos nem que questionar esse pedido do regime de urgência aí. Haja visto, foi um pedido aí, um ofício mandado pela Coapar, né? Onde nos dão 30 dias para que esse projeto seja tramitado e votado, para que os terrenos que foi doado lá atrás pela Coapar, lá em Vila Candeia, ele retorne para o município. Então, acho que é muito importante aí que a gente tramita isso aí com urgência para que o Executivo possa também tomar as devidas providências. Seria isso, obrigado. Agradeço as palavras do vereador Edson Sartori. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Marco Aurélio Boina. Boa noite, vereadores, vereadoras, munícipes, todos que assistem essa sessão pela rede social. Como diz o vereador Edson, temos aí 30 dias para resolver essa situação. No passado foi votado aqui para essa Câmara, passado esses lotes para Coapar, para ser construídas as casinhas lá em Candeia. Mas, não sei o que aconteceu, que a Coapar, não sei se era muito pequeno os lotes, não era do tamanho adequado para sair financiamento, enfim, acabando não saindo. Agora, retornando para o município, com certeza, aí, quando vê, consegue aí dos cofres públicos ou daqui, alguma coisa para se fazer lá naqueles lotes, provavelmente seria muito bom umas casas, né? Então vai ficar a critério aí do Executivo para ver o que decide. Mas sou favorável ao regime de urgência. Agradeço as palavras do vereador Marco Aurélio. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Donaldo. Eu sou favorável e nós temos exemplos nesse município, exemplos práticos de votação a toque de caixa que custa caro para o município. Esse é um exemplo. Nós tivemos na Pérola compra de terreno para casa popular. Quem conhece lá sabe, chácara do Eldil, do que estou falando. E quando compraram,
por falta de discussão, de convocar a população, os vereadores têm um pouquinho mais de entendimento na época, o próprio prefeito ou prefeita que compraram esse lote lá em Império Independente, pequeno, quando chegou na Caixa Econômica ficava inviável, ficava mais cara a estrutura de asfalto, iluminação, galerias do que as casas. Aí a Caixa não autorizou. E dessa mesma forma ficou na candeia. Então, quando vem um projeto dessa Casa de Leis, por isso eu sempre falo assim, se tiver que pedir vista, vamos pedir vista para que não aconteça essa mesma coisa. Isso dá um gasto grande, a população fica ansiosa que vai sair casa, e depois lá na frente, por um erro de votação de políticos, não se sai. Comprar na Pérola, nós já fizemos a mesma coisa que estão fazendo na candeia. Então, quando você vê uma discussão de um novo loteamento, alguma coisa, é porque essa casa tem que discutir bem e se antenar dos fatos para não votar novamente coisas que depois só oneram o município e retorna de volta. Agora vai retornar para o município e vamos ter que achar alguma coisa para aquela área. Porque foi votado lá no passado um projeto de compra dessa área sem poder fazer as casas em cima, porque é um lote minúsculo lá. Pior que o da Pérola ainda. Isso aí, senhor presidente. Muito obrigado. Agradeço as palavras do vereador Donaldo. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Almiro. Boa noite, presidente, colegas vereadores, vereadoras, funcionários dessa casa e a todos que vierem aqui para acompanhar os trabalhos dessa casa. Quero falar para o nobre colega Donaldo, quando foi comprado os terrenos na candeia, aquele tempo estava para construir casa, sim, a lei permitia. E depois que a Coapar decidiu não construir mais casa em cima de terrenos menores, né? Tem que ser terrenos maiores. Então ficou não sei por essa demora até que resolver esse problema. Quantas vezes foi comentado aqui nessa casa que uns terrenos 10 anos lá, sem aproveito nenhum, criar mato, né? Agora, graças a Deus, que está começando a querer resolver esse problema. Era isso. Agradeço as palavras do vereador Almiro. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Edson Sartori. Só para complementar, senhor presidente, na época que foi negociado aquele terreno lá em Pérola, não tinha nenhum vereador que fazia parte hoje aqui desse quadro de vereadores aqui. Na época, nenhum de nós estava na Câmara Municipal como vereador. Então, eu também não sei como que foi adquirido, só sei que quando foi repassado para a Coapar, ela não teve interesse, porque dava para construir somente 6, 7 casas lá. Então, ela não aceitou, então ficou de volta para o município. E Candeia também, não sei se foi o mesmo caso, né, que também a Coapar achou que os terrenos eram muito pouco para o investimento que ela ia fazer, então desistiu de fazer as casas em Candeia também. Seria isso aí. Agradeço as palavras do vereador Édio. Continua em discussão. Em votação. Quem concorda permaneça como está, ao contrário se manifeste. Está aprovado. Encaminhe-se o projeto de lei ordinária número 34/2023 às comissões de legislação e redação e da ordem econômica e social para exararem seus pareceres. Em turno único de discussão e votação, o requerimento do Poder Executivo Municipal para tramitação em regime de urgência do projeto de lei ordinária número 35/2023. Portanto, está em discussão o requerimento para a tramitação em regime de urgência do projeto de lei ordinária número 35/2023. Em votação. Quem concorda permaneça como está, ao contrário se manifeste. Está aprovado. Encaminhe-se o projeto de lei ordinária número 35/2023 às comissões de legislação e redação e da administração pública para exararem seus pareceres. Em primeiro turno de discussão e votação, com os pareceres favoráveis das comissões competentes, a proposta da emenda à Lei Orgânica Municipal número 06, de 2 de outubro de 2023. Súmula. Na nova redação
acrescenta dispositivos na Lei Orgânica do Município de Maripá. Artigo 1º. Acrescenta o parágrafo único ao artigo 5º com a seguinte redação. Artigo 5º. Parágrafo único. O dia 17 de abril é a data magna de Maripá. Artigo 2º. Ficam acrescidos ao artigo 11 os incisos 10 e 11, com as seguintes redações. Artigo 11. 10. Organização e fiscalização da proteção e do tratamento de dados pessoais, nos termos da Lei Federal nº 13.709/2018. 11. O acesso à informação garantindo a transparência pública dos atos administrativos. Artigo 3º. Altera os inciso 1º e inciso 2º do artigo 17, que passam a vigorar com as seguintes redações. Artigo 17. Inciso 1º. Os subsídios de que trata esse inciso serão fixados em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, podendo o presidente da Câmara ter subsídio diferenciado na forma da lei e respeitado o teto constitucional previsto no inciso 6º do artigo 29 da Constituição Federal. Inciso 2º. É vedada a indenização ou pagamento de quaisquer valores aos vereadores em razão da convocação para sessão extraordinária. Artigo 4º. Ficam acrescidos ao artigo 17 os incisos 28 e 24 com as seguintes redações. Artigo 17. 18. Autorizar a sua filiação e entidades afins. 24. Solicitar a intervenção do Estado no município nos termos da Constituição Federal. Artigo 5º. Fica acrescido ao artigo 18 o parágrafo único com a seguinte redação. Artigo 18. Parágrafo único. No exercício do mandato, mesmo sem prévio aviso, respeitadas as normas legais de segurança e sigilo pertinentes, o vereador possui livre acesso às repartições públicas municipais, podendo diligenciar pessoalmente junto aos órgãos da administração direta e indireta, solicitar esclarecimentos e informações a respeito de ações e atos administrativos, devendo ser atendido pelos respectivos responsáveis, na forma de lei. Artigo 6º. Altera os incisos 3º e 4º do artigo 20, que passam a vigorar com as seguintes redações. Artigo 20. Terceiro, que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a quarta parte das sessões ordinárias da Câmara ou 5 sessões extraordinárias, consecutivas ou não, salvo licença, missão por esta autorizada ou ainda, em caso de recesso, quando pessoalmente notificados. Quarto, que perder ou tiver suspensos os direitos políticos em sentença transitado em julgado. Artigo 7º. Ficam acrescidos ao artigo 20 o inciso 4º, inciso 5º, com as seguintes redações. Artigo 20, inciso 4º. Caberá ao regimento interno da Câmara definir os procedimentos incompatíveis com o decoro parlamentar, podendo instituir outras formas de penalidade para condutas menos graves, em atenção ao princípio da gradação, segundo a gravidade da infração, bem como regular o respectivo procedimento de apuração, garantidos o contraditório e a ampla defesa. Inciso 5º. Caso apresentado após a instauração de representação no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, cuja penalidade possa ensejar a cassação do mandato. O pedido de renúncia de vereador terá seus efeitos suspensos até deliberação a final do processo. Artigo 8º. Acrescenta o artigo 22A com a seguinte redação. Artigo 22A.
O vereador que, não estando em gozo de licença ou justificativa comprovada, deixar de comparecer às sessões ordinárias da Câmara Municipal, terá descontado 1/30 de seu subsídio por sessão. Artigo 9º. Acrescenta as alíneas A, B e C ao inciso 1 do artigo 25 com as seguintes redações. Artigo 25. 1. No ato da posse, os vereadores prestarão na forma regimental o seguinte compromisso: prometo exercer na plenitude o mandato outorgado pelo povo maripaense, para elaborar leis, expressões da vontade popular e para fiscalizar a administração pública municipal, cumprindo os princípios e preceitos da Constituição Federal, da Constituição Estadual e da Lei Orgânica do município de Maripá. B. O vereador que não tomar posse na sessão prevista neste artigo deverá fazê-lo no prazo de 15 dias, salvo motivo justo aceito pela mesa da Câmara Municipal. C. Os vereadores deverão fazer declaração de seus bens com indicação das fontes de renda no ato da posse, ao término do seu mandato, bem como no final de cada exercício financeiro, respeitado o sigilo segundo a Lei Geral de Proteção de Dados. Artigo 10. Altera o inciso 2º e revoga os parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 25, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 25. 2º. Eleição da mesa que será realizada conforme dispuser o regimento interno da Câmara Municipal, para o mandato de 2 anos, vedada a condução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente, observado o princípio da proporcionalidade em sua composição. Artigo 11. Acrescenta as alíneas A, B, C e D ao inciso 2º do artigo 25 com a seguinte redação. Artigo 25. 2º. A. Posse da mesa se dará no dia 1º de janeiro, imediatamente após a eleição. B. A mesa será composta de um presidente, um vice-presidente, um primeiro secretário e um segundo secretário. C. No impedimento e ausência dos presidentes, assumirá o cargo o vice-presidente. D. No impedimento ou ausência do vice-presidente, assumirá o cargo de primeiro secretário, que será substituído pelo segundo secretário. Artigo 12. Acrescenta o artigo 25A com a seguinte redação. Artigo 25A. Compete à mesa da Câmara, dentre outras atribuições, primeiro, propor projetos de lei e de resolução, criando ou extinguindo cargos dos serviços da Câmara Municipal e fixando os respectivos vencimentos. Segundo, propor projetos de lei dispondo sobre a abertura de créditos suplementares ou especiais, através de anulação parcial ou total da dotação orçamentária da Câmara Municipal. Terceiro, suplementar as dotações do orçamento da Câmara Municipal, observado o limite de autorização da lei orçamentária, desde que os recursos para sua cobertura sejam provenientes de anulação de sua dotação ou da reserva de contingência. Quarto, elaborar a discriminação analítica das dotações orçamentárias da Câmara Municipal, bem como alterá-la quando necessário. Quinto, revolver à Prefeitura, mediante ato próprio, o saldo de caixa existente na Câmara Municipal no fim do exercício. Sexto, enviar ao Tribunal de Contas a data limite estabelecida pelo órgão as contas da Câmara Municipal do exercício anterior. Sétimo, elaborar e enviar até o dia 31 de agosto de cada ano a proposta orçamentária da Câmara Municipal a ser incluída na lei orçamentária do município. Oitavo, por meio de ato próprio, nomear, promover, comissionar, conceder gratificação, licenças, por indisponibilidade, exonerar, demitir e punir funcionários da Casa, nos termos estritos da lei. Nono, regulamentação das atividades legislativas e administrativas da Câmara Municipal. Artigo 13, acrescenta ao artigo 25b com a seguinte redação.
Artigo 25b. A formalização dos atos administrativos de competência da mesa diretiva, sem necessidade de consulta ao plenário, far-se-á. Primeiro, mediante decreto legislativo, quando se tratar de a. Regulamentação de lei. B. Prática dos atos administrativos referidos ao inciso 8º do artigo 25A. C. Abertura de créditos adicionais e suplementação de dotações orçamentárias autorizadas por lei. D. Regulamentação dos atos referidos no inciso 4º do artigo 25A. E. Disposição sobre a programação financeira para compatibilização da execução financeira e orçamentária. F. Julgamento das contas do prefeito municipal quando o recebimento do parecer técnico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná acerca das mesmas nos termos. Procedimentais estabelecidas no regime interno da Câmara Municipal. Emenda modificativa número 01/2023, de 30 de outubro de 2023. G. Outras disposições de competência da mesa diretiva que não exigem consulta ao plenário. Parágrafo único. Especialmente o decreto legislativo que trata a linha F do inciso 1º será submetida à apreciação e votação pelo plenário da Câmara Municipal, em 2 turnos de discussão e votação. Emenda aditiva número 02/2023, de 30 de outubro de 2023. Segundo, mediante portaria, quando se trata de a. Provimento e vacância de cargos públicos e demais atos de efeito relativos aos servidores municipais. B. Lotação e relotação dos quadros de pessoal. C. Criação de comissões, designação de seus membros. D. Instituição e dissolução de grupos de trabalho. E. Abertura de investigação preliminar, sindicância e processos administrativos e aplicação de penalidades aos servidores do Legislativo. F. Outros atos que, por sua natureza ou finalidade, não sejam objeto de lei ou decreto, sempre que o interesse público exigir. Artigo 14. Acrescenta o artigo 25C com a seguinte redação. Artigo 25C. Compete ao presidente da Câmara Municipal, dentre outras atribuições. Primeiro, representar a Câmara Municipal em juízo ou fora dele. Segundo, dirigir, executar e disciplinar os trabalhos da Câmara Municipal. Terceiro, interpretar e fazer cumprir o regimento interno da Câmara Municipal. Quarto, promulgar as leis não sancionadas e não promulgadas pelo prefeito. Quinto, baixar as resoluções aprovadas pela Câmara Municipal. Sexto, fazer publicar dentro do prazo de 15 dias os atos da mesa diretiva, as resoluções e as leis por ele promulgadas. Sétimo, declarar extinto o mandato de vereador, nos casos previstos nesta lei orgânica. Oitavo, promulgar as emendas à lei orgânica aprovada pelo plenário. Artigo 15. Altera na íntegra o artigo 26, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 26. A convocação extraordinária da Câmara Municipal far-se-á por seu presidente, solicitada pelo prefeito municipal a requerimento da maioria absoluta dos vereadores. No caso de urgência ou de interesse público relevante, expressamente justificados quando da convocação é na forma do seu regimento interno. Primeiro, convocado extraordinariamente, a Câmara somente deliberará sobre matéria objeto da convocação, podendo, porém, haver a pauta do expediente nessa sessão. Segundo, a participação do vereador nas sessões extraordinárias poderá ocorrer de forma virtual, nos termos do seu regimento interno. Artigo 16. Fica revogado o artigo 29. Artigo 17. Altera a enumeração do parágrafo único do artigo 30, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 30, inciso 1º. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consideração das leis.
Artigo 18. Acrescenta o inciso 2º ao artigo 30 com a seguinte redação. Artigo 30, inciso 2º. O processo legislativo iniciar-se-á mediante a apresentação de projetos cuja tramitação obedecerá ao disposto nesta lei orgânica e no regime interno da Câmara. Artigo 19. Altera o artigo 34, seu inciso 1º e o inciso 2º, que passam a vigorar com as seguintes redações. Artigo 34. O prefeito, os vereadores, quando autores de projeto de lei, as comissões técnicas e a mesa diretiva poderão solicitar urgência para apreciação de projetos de lei, desde que justificada. Inciso 1º. A urgência de que trata o caput será apreciada, deliberada pelo plenário em turno único na sessão em que ocorrer a leitura do projeto de lei. Inciso 2º. A ausência de manifestação da Câmara sobre a proposição no prazo de 30 dias, contados da apresentação do projeto de lei em regime de urgência, importa na inclusão da matéria na ordem do dia, sobrestando-se e deliberação quanto aos demais assuntos até que se ultime sua votação. Artigo 20. Acrescenta o inciso 3º, o inciso 4º, o inciso 5º ao artigo 34 com as seguintes redações. Artigo 34, inciso 3º. Rejeitada a urgência pelo plenário, a tramitação do projeto seguirá os prazos regulares estabelecidos no regimento interno. Inciso 4º. Aprovada a urgência, resta dispensado um interstício de que trata o artigo 37 desta lei orgânica. Inciso 5º. O disposto neste artigo se aplica somente a proposições sujeitas à tramitação ordinária. Artigo 21. Altera o inciso 2º, o inciso 4º do artigo 35, que passam a vigorar com as seguintes redações. Artigo 35. Inciso 2º. O veto parcial abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, do inciso, de alínea ou de item. Inciso 4º. O veto será apreciado dentro de 30 dias, a contar de seu recebimento pela Câmara, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos vereadores. Artigo 22. Altera o caput do artigo 36 e acrescenta os incisos 1 e 2 e ao parágrafo único, que passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 36. A matéria constante de projeto de lei rejeitada somente constituirá objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa mediante: 1º, proposta pela maioria absoluta dos vereadores, quanto a iniciativa for legislativa. 2º, por iniciativa do prefeito, aprovada por 2/3 dos vereadores. Parágrafo único. O projeto de lei com parecer contrário de todas as comissões será tido como prejudicado. Artigo 23. Altera o artigo 37 e acrescenta o parágrafo único, que passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 37. Os projetos de lei serão discutidos e votados em 2 turnos com interstício mínimo de 24 horas entre o início da sessão da sua própria votação e o início da sessão para a segunda votação, considerando-se aprovados se tiverem a maioria de votos e o quórum suficiente exigido. Parágrafo único. O plenário, a requerimento de qualquer vereador, por maioria absoluta de votos, poderá dispensar justificadamente a exigibilidade do interstício referido no caput deste artigo, quando o interesse público assim exigir. Artigo 24. Altera o parágrafo único do artigo 38, que passa a vigorar com a seguinte redação e numeração. Artigo 38, inciso 1º. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta. Artigo 25. Acrescenta o inciso 2º, inciso 3º
artigo 38, com a seguinte redação. Artigo 38. Inciso 2º. Aos projetos previstos neste artigo será dada ampla divulgação, não se admitindo tramitação em regime de urgência. Artigo 3º. Dentro de 10 dias úteis da leitura do projeto de lei complementar, qualquer entidade da sociedade civil organizada poderá apresentar ao Poder Legislativo sugestões referentes aos projetos. Artigo 26. Altera o caput do artigo 39, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 39. As matérias de competência exclusiva da Câmara definidos no artigo 17 desta lei orgânica, ressalvados aos casos de iniciativa reservado de lei, poderão ser objetos de resolução nos termos do regime interno. Artigo 27. Altera o inciso 2º do artigo 45, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 45, inciso 2º. O controle externo da Câmara Municipal e o exercício de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial serão realizados com auxílio do Tribunal de Contas do Estado, que inclui a remessa periódica de dados acerca da sua gestão. Artigo 28. Altera os incisos 6º, o 19, o 15 e o 18 do artigo 57, que passam a vigorar com as seguintes redações. Artigo 57. 11. Prestar anualmente à Câmara as contas referentes ao exercício anterior e demonstrar e avaliar quadrimestralmente em audiência pública o cumprimento das metas fiscais nos prazos e na forma de lei. 14. Decretar a utilidade ou necessidade pública ou o interesse social de bens para fins de desapropriação ou servidão administrativa. 15. Prestar à Câmara as informações requeridas, enviar-lhe os documentos solicitados no prazo de 30 dias úteis. 18. Requerer ao presidente da Câmara a convocação extraordinária da Câmara Municipal, motivadamente, quando o interesse público exigir. Artigo 29. Altera o inciso 21 e acrescenta o inciso 22 ao artigo 57 com a seguinte redação. Artigo 57. 21. Solicitar em mensagem a ser remetida ao presidente do Poder Legislativo, por ocasião da abertura da sessão legislativa, a concessão de espaço na tribuna da Câmara Municipal para exposição da situação dos negócios ativados e serviços municipais e ao programa de administração para o ano vigente. 22. Exercer outras atribuições mencionadas nesta lei orgânica. Artigo 30. Altera os incisos 18, o 9 do artigo 64, que passam a vigorar com as seguintes redações. Artigo 64. 8. A lei reservará percentual de cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de necessidades especiais e afrodescendentes e definirá os critérios de sua admissão. 4. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público, mediante desse seletivo, ressalvados os casos de calamidade pública. Artigo 31 acrescenta o inciso 12 ao artigo 64 com a seguinte redação. Artigo 64, inciso 12. Lei especial instituirá o processo de transição administrativa nos poderes executivo e legislativo. Artigo 32 acrescenta o inciso 7º ao artigo 96 com a seguinte redação. Artigo 96, inciso 7. O imposto previsto na linha A do inciso 1 não incide sobre templos de qualquer culto, ainda que as entidades abrangidas pela imunidade de que trata a linha B do inciso 5º do caput do artigo 97 desta lei orgânica sejam apenas locatárias do bem imóvel. Artigo 33 acrescenta o artigo 107-A com a seguinte redação. Artigo 107-A. Os poderes executivos e legislativos manterão
A ouvidoria é órgão autônomo de defesa dos direitos e interesses dos cidadãos, sem poder decisório, com a finalidade de: primeiro, receber e apurar as reclamações e denúncias quanto à atuação do Poder Público Municipal. Segundo, orientar e esclarecer a população sobre os seus direitos. Parágrafo único. A lei regulamentará a atividade de ouvidor, respeitada a lei de acesso e informação. Artigo 34. Corrige a redação do artigo 136, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 136. O município poderá manter regime de cooperação com as empresas privadas locais para viabilizar a efetivação do direito que se refere ao inciso 25 do artigo 7º da Constituição Federal. Artigo 35. A presente emenda entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Maripá, 8 de novembro de 2023. Redação com as emendas aditivas e modificativas apresentadas e aprovadas pela Comissão Especial e pela Comissão de Legislação e Redação, incorporadas ao texto da proposta de emenda da Lei Orgânica número 06/2023. Comissão de Legislação e Redação: Andréia Guise, presidente, Almir Afonso Fritz, em primeiro secretário, Soimar Rockenbach, segundo secretário. Portanto, está em discussão a proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 06. Com a palavra o vereador Edson Sartori. Senhor presidente, talvez até motivo de esclarecimento, né? A população, essa casa está fazendo várias modificações, várias emendas em vários artigos e parágrafos da nossa lei orgânica. Então, foi lido todo o texto aqui, onde foi mudado, o que vai ser acrescentado. E nós precisamos, sim, de uma reforma da nossa lei orgânica, devido a tanto tempo, né, que ela foi elaborada. Na verdade, vem muita coisa da época ainda do nosso município, que nós pertencíamos a Palotina, foi copiada quando Maripá se emancipou, e nós adotamos, né, muitas coisas da lei orgânica do nosso município mãe. Então, estamos, né, nessa casa fazendo várias modificações, emendas, que vai ser muito útil para esta casa, para o Executivo e também todo o município de Maripá. Só para termos de esclarecimento, então a gente está favorável, sim, a essas emendas à lei orgânica. Seria isso, obrigado. Agradeço as palavras do vereador Edio. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Donaldo. Só para complementar as palavras do nobre vereador e para a população, que é um projeto que a comissão trabalhou muito por meses, entendeu? Depois fazia as reuniões com os vereadores. Não é essas siglas, esses parágrafos, incisos que são lidos agora que vamos aprovar. Nós estamos aprovando uma discussão já de meses aqui dentro dessa casa, muitas reuniões para chegar sempre na melhor situação, melhor projeto para ser votado. Então, por isso que hoje só foi lido, porque é obrigatório, mas há meses essa Casa de Leis, em especial a comissão que fazia parte, trabalhou em cima desta emenda à lei orgânica do município. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Agradeço as palavras do vereador Donaldo. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Ivanildo. Boa noite a todos. Também nós tivemos muitos problemas que fazia falta no nosso regimento interno. Por isso nós tivemos que atualizar ele. E como tudo vai ficando ultrapassado, a gente tem que ir atualizando. A tecnologia está aí, tem que ir se modernizando. Sim, senhor presidente. Agradeço as palavras do vereador Ivanildo. Continua em discussão. Como descrito pelo vereador Donaldo, o projeto não poderia dispensar a leitura na íntegra. E então agradeço ao setor jurídico, doutor Ademir, a todos os funcionários da casa e aos vereadores também que se propuseram a trabalhar por esse período extenso em um projeto complexo para o desenvolvimento. Continua em discussão. Em votação.
Quem concorda permaneça como está, ao contrário se manifeste. Está aprovado. Respeitando o intervalo regimental de 2 sessões, baixa-se a ordem do dia da próxima sessão. Em primeiro turno de discussão e votação, com os pareceres favoráveis das comissões competentes, o projeto de lei complementar número 01/2023, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a alteração da lei complementar número 44, de 19 de junho de 2013, Lei Complementar número 45, de 19 de junho de 2013, e Lei Complementar número 43, de 19 de junho de 2013, e da outras providências. Portanto, está em discussão o projeto de lei ordinária, o projeto de lei complementar número 01/2023. Com a palavra o vereador Edio. Senhor presidente, esse projeto ele ficou em análise por mais de 30 dias. Nós recebemos esse projeto, foi no dia 20/10, então hoje ele estaria com 37 dias. Veio para essa casa para ser analisado e a gente buscou maiores informações, porque é um projeto complexo, né? Se trata de nova área de loteamento, então nós precisávamos nos certificarmos que estava tudo certinho, tudo legal, tudo dentro da lei. Por isso a gente pediu mais informação, tanto para executivo, conversado com os munícipes também, e chegamos numa conclusão que não tínhamos o porquê não aprovar o projeto. Portanto, meu voto é favorável a esse projeto, sim. Obrigado. Agradeço as palavras do vereador Ed Sartori. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Donaldo. Eu só quero voltar então atrás, complementar essa discussão de mais de mês e falar do lote da Candeia. O vereador Almiro não fazia parte na época, mas no projeto consta um lote juntando 5 lotes, 1.300 metros para compra, foi comprado para fazer casas populares. Para mim, 1.300 metros é quase que bater na cara da sociedade, com todo respeito aos vereadores da época, mas foi um projeto, foi uma compra sem discussão dentro da Casa de Leis, que autorizaram comprar 1.300 metros. Nós sabemos que lote do nosso município tem lotes de centro da quadra, pelo menos de Cida e Pérola, é 1.000 metros para uma casa. 1.300 não sairia muitas casas, então a intenção na época não era de construir muita coisa para a pessoa sem teto. Então, e aí complementando sobre essa fala, é isso aí, mais de 30 dias discutindo a liberação de um loteamento em Maripá, para que lá na frente o entorno não venha dar problema para o município, e depois chegar novamente a essa Casa de Leis para que reveja uma lei de forma que foi votada inadequada ou errada. Então, parabéns a toda a equipe, também novamente das comissões que fizeram parte desse trabalho, e após tudo analisado, se foi feito de forma correta. Agradeço as palavras do vereador Donaldo. Continua em discussão. Donaldo, nós estamos fugindo do assunto, né? Falando dos terrenos da Candeia. Eu não era vereador daquela compra, né? Eu não estava participando. Então, nós estamos tratando de outro assunto. Então, me desculpe. Agradeço as palavras do vereador Almiro. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Ivanildo. Em relação a esse projeto ali, é melhor esperar 30 dias, mas fazer um negócio bem feito, porque nosso mandato termina, mas temos que fazer a coisa bem feita para depois não ser mal comentado pro resto da vida. Fazer um negócio que toda a sociedade paga. Agradeço as palavras do vereador Ivanildo. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Soimar Rockenbach. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, munícipes aqui presentes, eu também sou favorável a esse projeto. Com certeza o município de Maripá tem que crescer mais ainda, e ali vai entrar mais umas casas, mais uns lotes, vai ser umas casas bonitas, um lugar bonito. E tivemos mais de 30 dias de discussão, pedindo mais informações,
buscando mais o entendimento do Poder Executivo e para nós fazer uma coisa bem feita, aprovar uma coisa bem certinha. Eu sou favorável, sim, a esse projeto. Agradeço as palavras do vereador Soimar Rockenbach. Continue em discussão. Com a palavra o vereador Donaldo. Nobre vereador Almiro, eu coloquei aqui que tu não fazia parte da minha fala anterior. Eu usei lado para exemplificar o exemplo. Questão de ordem. Os vereadores estão fugindo do contexto do projeto. Estou colocando que esse projeto demorou justamente para que não se faça a mesma coisa do passado. Então, quem estava querendo que ele fosse votado com urgência, ele estava se equivocando nessa casa de leis comigo. Entendeu? Porque eu fui ver o entorno, conversar com os produtores, com o Cevale, para que se vote um projeto que lá na frente não vai ter problema com o feito de forma errada. Eu exemplifiquei, eu não fugi do assunto. Agradeço as palavras do vereador Donaldo Selim. Continue a discussão. Com a palavra o vereador Edson Sartori. Na verdade, o projeto anterior dos lotes estava na discussão anterior. Então, ele não caberia discutir nesse projeto agora que nós estamos discutindo. Então, tinha o tempo hábil lá para discutir o projeto da Coapar, dos lotes, e agora a gente está discutindo sobre esse projeto número 30, onde dispõe um novo loteamento para o nosso município. Obrigado, presidente. Agradeço as palavras do vereador Edson Sartori. Continue em discussão. De fato, é constatado que é um projeto de alteração delicada mesmo. Trata da inclusão de área no perímetro urbano. Como dito pelo vereador Edio, tramitou por mais de 30 dias nas comissões. E como dito pelo vereador Donaldo, de fato, os vereadores precisam cumprir com o seu papel de fiscalizadores. Então, o projeto tramitando nas comissões por 30 dias foi bastante discutido, requerido informações aí junto ao Poder Executivo, e somente agora ele veio para apreciação do plenário. De fato, os vereadores cumpriram com o seu papel de fiscalizadores. Mesmo sendo uma iniciativa motivada a pedido particular de munícipes ou iniciativa privada, ele não deixa de ser um projeto, uma política pública de cunho habitacional. Porque esse tipo de alteração, ele promove a oportunidade do empreendedor aplicar a infraestrutura de um loteamento convencional, vai fomentar a economia local, vai aumentar a concorrência dentro do setor, consequentemente vai baixar os preços. Então, dentro dessa lei de oferta e demanda, então acredito que isso, de fato, é uma política pública bem trabalhada. Espero a aprovação do plenário, dos vereadores, nesse sentido, e sou favorável ao projeto. Em votação, quem concorda permaneça como está, e ao contrário se manifeste. Está aprovado. Baixa-se a ordem do dia da próxima sessão. Em primeiro turno, discussão e votação com os pareceres favoráveis das comissões competentes, o projeto de lei ordinária número 25/2023, de autoria do Poder Executivo Municipal, que altera os anexos relativos à lei número 1215, de 6 de julho de 2021, plano plurianual para o período 2022-2025 e anexos da Lei nº 1298, de 18 de julho de 2023, Lei de Diretrizes Orçamentárias, exercício 2024 do município de Maripá e da outras providências. Portanto, está em discussão o projeto de lei ordinária número 25/2023. Em votação. Quem concorda permaneça como está, ao contrário se manifeste. Está aprovado. Baixa-se a ordem do dia da próxima sessão. Em primeiro turno, discussão e votação com os pareceres favoráveis das comissões competentes, o projeto de lei ordinária número 26/2023, de autoria do Poder Executivo Municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município de Maripá para o exercício financeiro 2024. Portanto, está em discussão o projeto de lei ordinária número 26/2023. Em votação. Quem concorda permaneça como está, ao contrário se manifeste. Está aprovado. Baixa-se a ordem do dia da próxima sessão.
Senhor presidente, não há mais matéria em pauta da ordem do dia da presente sessão para discussão e votação. Só uma correção para que se mantenha a formalidade acerca da proposta de emenda à lei orgânica. Está aprovado, segundo o parágrafo 3º do artigo 214 do Regimento Interno, respeitando o interstício mínimo entre as votações do primeiro e segundo turno, baixa-se a ordem do dia da sessão subsequente à próxima sessão. Como não há mais matéria em pauta da ordem do dia da presente sessão para discussão e votação, concedo nesse momento espaço destinado aos vereadores inscritos para falar nas comunicações parlamentares. Senhor presidente, está escrito o vereador Edio Sartori. Concedo a palavra ao vereador Edio. Senhor presidente, esse espaço é para manifestação de agradecimentos, homenagem, e a gente gostaria aqui de agradecer a presença de todos os munícipes, professores. Talvez o objetivo, assim, foi lido aqui hoje, né, um projeto sobre cargos de salário do magistério. Então, ele vai passar pelas comissões e na próxima sessão, com certeza, vai para a primeira votação. Hoje, somente a leitura. Mas, também, eu gostaria aqui de parabenizar. Nós tivemos, no último sábado, uma assembleia extraordinária da AQMAP. A AQMAP, ela presta um ótimo serviço para a sociedade, na área de piscicultura, colaborando com as festas do nosso município, as entidades. Então, aqui fica a todos os associados da AQMAP, nossos agradecimentos, onde nós temos aqui quase que a maioria dos vereadores que fazem parte da AQMAP, né? Agradecer à diretoria, onde fez a prestação de contas e a programação para o próximo ano de 2024. Então fica aí os agradecimentos à associação da AQMAP. Também fazer um convite, senhor presidente, como é de costume, a nossa congregação lá de Pérola, a Igreja Luterana, ela todo ano ela promove a ceia natalina. E nós, por datas mais aproximado ao Natal, seria difícil, então se programou para o próximo sábado, agora dia 2, nós temos a nossa tradicional ceia natalina lá em Pérola, na Igreja Luterana. A todos são convidados, serão bem-vindos. Seria esse, presidente. Obrigado. Agradeço as palavras do vereador Edio Sartori. Senhor presidente, também está escrito o vereador Donaldo Selling. Concedo a palavra ao vereador Donaldo. Senhor presidente, hoje eu quero fazer um agradecimento pelo convite e muitos elogios
por um evento que aconteceu 3 dias em Palotina, no Centro Cultural Italiano, a 11ª Jornada Italiana que teve lá. Em especial, para quem conhece, eu agradecer o Adair aqui, que trabalha na Mob São Roque, que organizou o evento, junto com a Mauri, de Palotina. Um evento fantástico esse que aconteceu lá em 3 dias. Lá estava presente prefeito de Palotina, vice-prefeito de Palotina, prestigiando e apoiando a bocha, o esporte do município de Maripá também, porque era particularmente um confronto Maripá com Palotina, de bocheiros. Faço aqui um convite a toda a população. Há um ano que eu comecei na bocha, é gratificante você jogar bocha. Joga crianças, joga idosos, joga mulheres. É um esporte bom de brincar, fácil, gostoso e realmente de família. Então, tenho que agradecer realmente toda a equipe de bocha de Maripá que lá estiveram presentes. 3 dias de evento nessa jornada italiana. E faço um convite de verdade, que participem aqui quando tem o jogo da bocha aqui em Maripá. E tem bastante. No domingo lá se teve em torno de 200 pessoas nesse evento. É muito gostoso. Ele é um esporte familiar e realmente não tem agressão, porque só se um atacar a bocha no outro lá, mas não tem por que brigar. Errou, a bocha é individual, você joga lá, errou, é por conta sua. Então, agradecer de verdade o Adair, aqui de Maripá, por ter ficado à frente desse evento, que terminou ontem à noite, e que eu vou lutar para que ele seja sempre bem visto nesse nosso município ou em qualquer parte desse país, porque eu sempre prezei como família, e lá se joga criança, idosos, mulheres, então é bonito. Não só o homem para o bar. Lá o marido leva a esposa e leva os filhos. É uma brincadeira que pode jogar todos de forma igual. Serei, senhor presidente, muito obrigado. Agradeço as palavras do vereador Donaldo Selling. Senhor presidente, não há mais inscritos para falar nas comunicações parlamentares. Como não há mais vereadores inscritos, agradeço a presença e a colaboração dos senhores vereadores, das autoridades, da imprensa e do público em geral e declaro encerrada essa sessão. Sala das sessões em 27 de novembro de 2023.